Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, para meditarmos na sua palavra, para orarmos, para cantarmos em louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, como você pode perceber, estou aqui em casa, até porque nós estamos confinados também, eu juntamente com a minha família, e eu no caso, só saio em caso de extrema necessidade. Então estamos em casa e as gravações serão feitas agora aqui de casa, tá bom? Então vamos começar o nosso momento devocional nessa noite, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe, pedir ao Senhor que fale conosco por intermédio da sua santa e bendita palavra. Vamos orar? Seu Deus eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez, em mais um domingo, para pedir a tua bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde de todo mal e que o Senhor nos prepare, Senhor, para rendermos culto ao Senhor. Que o Senhor possa me abençoar, abençoar a minha família, as famílias, Senhor, as pessoas, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão participando desse momento de culto, que o Senhor mesmo venha nos abençoar ricamente, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 18. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no Salmo de número 18. Vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo de número 6. Salmo 18. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Acompanhei na sua Bíblia. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu santo templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos acode, é um Deus que nos protege,
é um Deus que nos guarda. Diz a palavra de Deus que o salmista ama o Senhor, porque o Senhor é sua força, o Senhor é sua rocha, o Senhor é sua cidadela, o Senhor é o seu libertador, o Senhor é o seu rochedo, onde ele se refugia, o Senhor é o seu escudo, a força da sua salvação, o seu baluarte. E o Senhor é tudo isso para a gente também, porque Ele nos guarda, porque Ele nos conforta, porque Ele nos consola. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, irmãos, nós iremos fazer uma oração de gratidão a Deus. Vamos agradecer a Deus, mesmo vivendo tempos tão difíceis. Nós temos razão de sobra para agradecermos a Deus. Vamos orar então nesse momento, agradecendo ao Senhor. Seu Deus eterno Pai, na Tua presença, Senhor, estamos aqui também para Te agradecer. Agradecer ao Senhor pela vida. Agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia. Agradecer ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecer ao Senhor porque mesmo passando por tempos de enfermidade, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem poupado as nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos acima de tudo porque o Senhor é Deus. Te louvamos acima de tudo porque o Senhor reina soberanamente sobre todas as coisas. Te louvamos, Senhor, porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos eternamente, Senhor. Te louvamos porque nós somos o Teu povo, somos os Teus filhos. O Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. O Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a luz da nossa salvação, o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso baluarte. Por isso nós Te louvamos nessa noite. Nós engrandecemos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é Deus. O Senhor nos fez e nós somos Teus, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, ainda no Salmo 18, a partir do versículo 46, o salmista Davi ele se expressa da seguinte forma, ele diz assim: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, Tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao Teu nome. É Ele quem dá vitórias ao seu povo, ao seu rei. Ele usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus, diz Paulo à igreja de Corinto, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui também para louvar a Deus, porque sabemos que ainda nesses tempos difíceis nós somos vencedores. Ainda em tempos de pandemia, nós somos filhos de Deus e temos sempre razão, e sempre teremos razão para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Então nesse momento, irmãos, vamos louvar a Deus, aí na sua casa mesmo, juntamente com a sua família. Louve a Deus de todo o seu coração, busque ao Senhor, abra a sua boca e louve a Deus nessa noite. Louvemos ao Senhor. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao Teu nome. Cantemos louvores, irmãos, ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Louve com alegria ao Senhor aí na sua casa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e
diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, abra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, abre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Amém. Graças te damos, ó Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim e para você. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és
certa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Nova manhã, nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Tu és nosso refúgio, onde encontro o nosso escudo e fortaleza. refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Santo é o teu nome, ó Pai, por ter nos livrado, Senhor, daquela cruz, da morte, Senhor, que era direcionada a nós, mas o Senhor, com o seu Filho, ó Deus, nos salvou. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor, que estamos passando, ó Pai, e tudo que ainda vai passar, ó Deus. Mas sempre sabemos, ó Deus, que o seu amor nunca falhará, nunca vai mudar, e sempre estará conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Amém. E agora, irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, tomando como referência aí a vida do servo de Deus chamado Jó. Certamente esse livro tem um significado muito especial nas nossas vidas nesses dias. Então eu gostaria de meditar algumas coisas a respeito da história desse homem chamado Jó, que era um servo de Deus, fora de sério, que amava a Deus, que santificava a sua casa. Eu gostaria de pensar algumas coisas a respeito da vida de Jó. Jó no capítulo 1, vamos ler algumas passagens aqui, tá bom? Primeiramente no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Vá, por favor, para o versículo de número 13. Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pasciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estão os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está aqui a tua palavra nessa noite. Que o Senhor seja servido em nos abençoar. Que o Senhor possa falar conosco com poder e autoridade que há na tua palavra, gerando conforto, gerando consolo aos nossos corações, gerando esperança em tempos difíceis, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo, para o mundo, Senhor. Que nessa noite o Senhor fale conosco, nos trazendo esperança, nos trazendo fé, nos trazendo confiança no Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Faz isso, Senhor, e fala conosco. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, que semana terrível para o Amazonas, para Manaus. Vimos relatos de pessoas morrendo asfixiadas, sem oxigênio nos hospitais. Vimos um caos no sistema funerário, no sistema de saúde, os profissionais trabalhando com todo o empenho possível, mas não estamos conseguindo dar conta. Uma semana onde muitos morreram. Uma semana que nos emocionou muito ao vermos os funcionários de saúde desesperadamente pedindo para que pessoas que tivessem cilindros de oxigênio, que pudessem levar aos hospitais, porque as pessoas estavam morrendo uma a uma por não terem oxigênio suficiente. Nós nos emocionamos e muitas das vezes nesses momentos nós nos perguntamos: onde está Deus? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Será que o Senhor abandonou a sua criação? Será que não há mais esperança para a sua criação? Onde está Deus? Será que Deus realmente existe? Muitos perguntam: será que Deus existe mesmo? Como que um Deus pode permitir tudo isso? Como que o Deus pode permitir que haja sofrimento na vida de pessoas tão boas, na vida de pessoas que fazem o bem? E às vezes, quando nós nos deparamos com livros como o de Jó, nós começamos a compreender que a nossa vida com Deus é muito mais do que as circunstâncias da vida. De que o mais importante na vida de um homem não é a sua saúde, ou a sua riqueza, ou a sua família, ou nem próprio ele mesmo. Mas o grande presente na vida do homem é Deus. É um Deus soberano, é um Deus que reina. E quando nós olhamos tudo o que está acontecendo no mundo de uma perspectiva da Escritura, nós entendemos que nada está fora do lugar. Nós entendemos que Deus continua reinando soberano. Não sabemos o porquê, as razões porque Deus resolveu permitir essa pandemia, mas nós sabemos que Ele reina, que Ele é soberano, e mesmo os seus servos, os seus filhos que o buscam de todo o coração, não estão isentos ou imunes de tribulações, de problemas, de lutas. Uns lutam contra a enfermidade, contra a Covid-19 e outras enfermidades. Outros lutam contra o desemprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Muitas pessoas estão perdendo os seus entes queridos, estão de luto. Há muitas pessoas sofrendo com depressão, com ansiedade. Há muitas pessoas que talvez nesse momento estejam com as suas famílias em pedaços, completamente destruídas, desestruturadas. E nós nos achamos sem chão, como se o mundo inteiro desabasse sobre nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó, com esse servo de Deus, com esse homem de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós entendemos que o mais importante na vida de um crente, de um servo de Deus, é encarar as coisas que acontecem no mundo à luz da soberania de Deus. Nós percebemos que o melhor na nossa vida é ter comunhão com Deus. Interessante que o livro de Jó não nos revela o nome do seu autor. É muito provável que o autor de Jó tenha vivido na época dos patriarcas. Alguns estudiosos, eruditos, acreditam que ele tenha vivido, esse escritor, esse poeta, na época de Abraão, Isaac ou Jacó. Mas que esse livro tenha sido escrito possivelmente
no reinado de Salomão, ou após o reinado de Salomão. Então a história se passa lá no tempo dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, possivelmente, mas só um poeta posterior, talvez por uma tradição escrita, ou até mesmo uma tradição oral, tem ouvido a respeito dessa história e aprove ao Senhor, pela sua providência, que a história de Jó fosse registrada no cânon bíblico. Contudo, o mais importante não é sabermos com exatidão a data em que o livro foi escrito, ou por quem foi escrito, mas que essa história, irmãos, é uma história real. Aconteceu verdadeiramente na história. E quando nós pensamos que isso aconteceu na vida de um homem de Deus, nós percebemos, irmãos, o quão lindo é o Evangelho, o quão lindo é nós confiarmos em Deus, o quão lindo é nós nunca blasfemarmos, ainda que estejamos no fundo do poço. Jó fala sobre a soberania de Deus. O foco do livro de Jó não é o Jó. O foco do livro de Jó não é a sua esposa e nem muito menos Satanás ou seus amigos. O foco no livro de Jó é o Deus soberano, que está sempre próximo aos seus filhos. E eu gostaria de pensar nessa noite no seguinte tema: a soberania de Deus por trás dos sofrimentos da vida. A soberania de Deus por trás dos sofrimentos da vida. Eu não vim falar sobre Jó, necessariamente. Eu vim falar sobre o Deus que é soberano sobre a vida de Jó. E o primeiro ensinamento que nós podemos tirar do livro de Jó é o seguinte: o Deus soberano nos ajuda a enfrentar os sofrimentos da vida. O Deus soberano nos ajuda a enfrentar os sofrimentos da vida. No versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos, nós vemos que Jó era um homem íntegro e reto. Ou seja, era alguém de boa índole, de bom caráter, é alguém honesto. Mas diz que ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Ser temente a Deus, irmão, significa ter um relacionamento correto com Deus. Significa viver para a glória de Deus. Significa que a sua vida está apontando sempre para Deus, glorificando a Deus, sempre olhando para as coisas que acontecem e vendo Deus agindo pela sua providência, Deus sustentando, Deus conduzindo todas as coisas. Ser temente a Deus significa ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. São aqueles crentes que têm uma vida de oração. São aqueles crentes que meditam dia e noite na palavra de Deus. São aqueles crentes que têm prazer nas coisas de Deus, que pensam muito mais nas coisas do alto do que aquelas coisas que são terrenas, passageiras e temporais. Ele era temente a Deus e ele se desviava do mal, ou seja, ele procurava ter uma vida de santidade. Ele procurava ter uma vida de santificação, uma vida que agradasse a Deus, de acordo com a lei de Deus. Diz o texto, versículo 5, que Jó santificava os seus filhos. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, acima de qualquer coisa, era um servo de Deus. O mais importante na vida de Jó era saber que era filho de Deus. O maior presente que Jó recebeu na sua vida foi Deus. Foi uma vida de intimidade com Deus. E Deus chama ele de servo. Quando Satanás chega até Deus para se apresentar diante de Deus, Deus fala: vistes o meu servo Jó? Ele me serve. Ele é alguém que está na minha presença. E é interessante, irmãos, que o próprio Deus chamou Jó de servo. Será que Deus pode falar isso sobre você nessa noite? Será que Ele pode falar: olha ali o meu servo Cristiano, olha ali o meu servo Suede, olha ali a minha serva Priscila, olha ali o meu servo João?
Será que Deus pode ou poderia chamar você de servo? E de fato, irmãos, o que proporcionou Jó tanta paciência, e ele é considerado aquele símbolo da paciência, em meio à grande tribulação, não foram as suas riquezas porque ele perdeu, não foram seus filhos, a sua família porque ele perdeu, não era as suas riquezas porque ele perdeu, não era os seus amigos porque ele perdeu. O que fez e deu força para Jó enfrentar os dias de tribulação, irmãos, era a sua comunhão com Deus. Porque ele sabia que o Deus soberano o sustentaria em toda e qualquer situação, na fartura ou na escassez, na morte ou na vida de alguém, na alegria ou na tristeza. Independente da situação, Jó tinha uma certeza. Deus reina soberano sobre todas as coisas, por isso ele tinha intimidade com Deus. Então é esse Deus soberano que nos ajuda a enfrentar os problemas da vida. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos, antes de mais nada, ter um relacionamento correto com Deus. Ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, porque aí sim estaremos melhor preparados para enfrentar as situações da vida. Por que há muitos crentes desesperados em tempos de pandemia? Por que há muitos crentes que não têm esperança? Por que tem muitos crentes que se preocupam exageradamente com esses tempos de pandemia? Se angustiam, adoecem. Pode ser, irmãos, que uma das razões seja que o seu relacionamento com Deus não está bem. Que você não tem vivido como Deus quer, em intimidade, entregando e confiando a sua vida ao Senhor todos os dias. Há muitas pessoas que se preocupam com as situações porque tiram seus olhos de Deus, porque se afastam de Deus e começam a ver as circunstâncias, começam a ver a situação do mundo e se esquecem que existe um Deus soberano por trás de todas essas coisas. Se você está passando momentos de luta e de aflição, saiba, você precisa se apegar com Deus. Você precisa rogar ao Senhor, dobrar os seus joelhos e se quebrantar diante de Deus. Ou você pode estar falando, pastor, eu estou bem, está tudo bem na minha vida. Mas poderá ser que um dia você possa vir a passar momentos de tribulação. Porque a nossa vida é assim. Há momentos que está tudo bem, que está tudo lindo, maravilhoso. E às vezes, de uma hora para outra, no piscar de olhos, tudo desaba na nossa cabeça. E o que há de nos preparar melhor para esses momentos? A nossa comunhão com Deus. Porque é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos abençoa por intermédio da sua palavra. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais preparados estaremos para as situações difíceis da vida. Antes de Jó perder todas as coisas, ele já tinha tudo. Ele tinha riquezas, bens, uma família abençoada, tinha 10 filhos, muitos empregados. Diz o texto que nós lemos que ele era o maior de todos do Oriente. Mas o que Jó tinha de mais importante, a maior riqueza na vida de Jó, era Deus, irmãos. Essa era a maior riqueza que Jó possuía. Por isso, por causa da intimidade que ele tinha com o Senhor, ele foi capaz de suportar tamanha provação na sua vida. De ter perdido tudo, mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua intimidade com Deus. E ele nem entendia o que estava acontecendo na vida dele. Mas ele sabia que Deus é soberano. Ele sabia que Deus existia e que mais dia menos dia ele ia entender o que estava acontecendo, mas ainda que não entendesse, ele confiava em Deus. A sua vida estava nas mãos de Deus. O relacionamento de Jó com o Senhor era tão profundo e intenso que as suas convicções acerca de Deus se tornaram inabaláveis, mesmo que ele não entendesse o porquê de estar passando por tamanho sofrimento. Muitos servos de Deus, fiéis a Deus, que têm buscado a Deus, têm passado por momentos difíceis, momentos de doença, momentos de pandemia,
momentos de ansiedade, momentos de depressão. E muitos perguntam por que isso está acontecendo? Por que parece que não acontece nada com os ímpios? Como o salmista diz, eles não têm preocupações, eles estão sempre bem. Parece que está tudo sempre a mil maravilhas na vida deles. Por que os crentes precisam sofrer? Quando nós temos um relacionamento profundo e intenso com o nosso Deus, nós entendemos que o mais importante nas nossas vidas é ter Deus nas nossas vidas. Que se Deus permitiu essa tribulação, essa angústia, esse sofrimento, ainda assim nós glorificaremos a Deus. Ainda assim nós louvaremos a Deus de todo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus soberano, irmãos, é quem nos ajuda a enfrentar os sofrimentos da vida. É a primeira lição que nós entendemos e aprendemos nessa noite. Então, você quer enfrentar bem os problemas na sua vida, saiba, você precisa de Deus na sua vida. Mais e mais a cada dia, mais intensamente a cada dia. Eu lembro aqui de o servo de Deus que andou com Deus, chamado Enoque. Momento de trevas. Logo após a queda, Caim mata o seu irmão, Abel. A maldade se multiplica no mundo inteiro. E no meio dessa maldade toda, dessa multiplicação da maldade, da iniquidade, havia um homem chamado Enoque, que é conhecido como aquele que andou com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, mesmo vivendo no mundo de trevas, nós precisamos andar com Deus, nos apegar intimamente a Deus. Isso é o mais importante nesse momento, irmãos, de pandemia. É intimidade com Deus, é buscar a face de Deus todos os dias. O segundo ensinamento que nós podemos retirar desse texto é o seguinte: o Deus soberano não nos exime de passar por sofrimentos. O Deus soberano não nos exime de passar por sofrimentos. Há uma teologia antibíblica nos nossos dias. Há uma teologia que não tem nada a ver com a Escritura, mas que é ensinada claramente em muitas igrejas, chamada teologia da prosperidade. Se Deus é bom, tudo tem que dar certo na minha vida. Se Deus é bom, se Ele é o meu Deus, se eu tenho fé, eu não vou passar problema financeiro, eu não vou passar problema de enfermidade, os meus negócios vão dar tudo certo, eu não vou ter problemas nenhum. A minha família vai ser uma bênção, não vai ter problemas, e as pessoas acreditam nisso. Mas quando nós lemos o livro de Jó, irmãos, nós percebemos que esse Deus que é soberano, que reina, que governa, Ele não nos exime de passar por momentos difíceis. Inclusive na Escritura, há muitos relatos de homens de Deus que passaram por problemas difíceis, que passaram por problemas de fome, de escassez. O próprio Jó, que tinha tudo, mas perdeu tudo na sua vida. Homens de Deus como Davi, que mesmo depois de ser ungido rei de Israel, de ter se tornado rei de Israel, é perseguido pelo seu próprio filho, sai fugido do castelo, sai fugido de Jerusalém. Os servos de Deus, o próprio Jesus Cristo, irmãos, teve uma vida simples, uma vida humilde, uma vida de perseguição, principalmente dos judeus, foi morto injustamente. Os discípulos de Cristo sempre passaram momentos difíceis, exceto João, que possivelmente morreu em ditosa velhice. O restante foram mortos como mártires. Tiveram mortes terríveis, foram perseguidos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Então, é mentira que servo de Deus não sofre. É mentira que servo de Deus não tem problemas. Tem, e como tem. Nós temos problemas financeiros, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de depressão, de ansiedade. Temos, irmãos. O Deus soberano não nos exime de passar por momentos difíceis. Só que o grande diferencial na vida do servo de Deus é que ele entende que tudo que nós enfrentamos de mal nesse mundo é tratamento de Deus para as nossas vidas.
Aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o sofrimento nos traz crescimento. O sofrimento, a angústia nos traz amadurecimento. Porque nós crescemos, nós nos tornamos mais fortes para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jó, um homem que não é que ele não tinha pecado, é claro que ele era pecador, possuía a natureza humana, ele não era perfeito, mas era um homem de Deus, fora de sério. Nós já lemos que ele era um homem íntegro e reto, era um homem de caráter, era um homem honesto, ele era um homem que temia Deus e que se desviava do mal, era um homem de Deus, era um servo de Deus, chamado de servo pelo próprio Deus. Mas ainda esse servo de Deus, observe o que esse homem perdeu. Ele perdeu tudo. Primeiramente, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 17, diz que Jó perdeu todos os seus bens e quase todos os seus servos. Primeira coisa que Jó perdeu, todos os seus bens, as suas riquezas, as suas posses, os seus servos. A partir do versículo 18 e versículo 19, diz que Jó perdeu os seus 10 filhos. Diz que veio um vento, seus filhos estavam reunidos no banquete, de repente veio um vento e deu com ímpeto contra a casa onde eles estavam e a casa desabou sobre eles. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas. Imagina você perder 10 filhos de uma vez só. Às vezes, quando os nossos filhos estão doentes, nós já nos angustiamos, nós já sofremos. Dizem que uma das maiores dores que se pode sentir, que um homem, uma mulher, um ser humano pode sentir, é perder um filho. Agora imagina Jó, e essa história aconteceu. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só, de maneira trágica. Capítulo 2, versículo 7 e 8, ele perdeu a sua saúde porque Satanás o feriu com tumores malignos desde a planta do pé ao alto da cabeça. Satanás chega diante de Deus e Deus fala, olha, você está vendo o meu servo Jó, ele é um homem servo, íntegro. E Satanás disse, ele é íntegro porque ele tem tudo. Mas toca-lhe, tira tudo para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E Deus faz esse teste. E Deus diz a Satanás, você pode fazer tudo com ele, só não pode tirar a vida dele. Então Satanás fere a Jó. Imagina você com tumores malignos, terríveis, úlceras, da planta do pé ao alto da sua cabeça. Ele perde a sua saúde. Ele perdeu a companhia de sua esposa, porque no versículo 9... a sua esposa disse assim, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Sua própria esposa se afasta dele, ele perde os seus amigos, aqui são apresentados Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú. E quando eles chegam para consolar Jó, é interessante que eles chegaram para consolar o seu amigo. Quem não quer ter um amigo que no momento que você está sofrendo, no momento de angústia, aquele amigo chega, te conforta, te consola e está do seu lado. E eles chegaram para fazer isto. O problema, irmãos, é que eles não entendiam de que Deus tinha colocado Jó no momento de teste, no momento de provação, para aumentar a sua fé, para ensinar algo tremendo a Jó. E eles perguntam, o que você fez, Jó? Eles pensavam que Jó estava em pecado, tinha feito alguma coisa horrenda contra Deus, contra a sua lei. E eles começam a interrogar Jó, e Jó começa a dizer, eu não fiz nada. Eu sou pecador, é claro, mas eu não fiz nada, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus de todo o meu coração. E eles começam a falar, você fez, Jó. Você fez, porque não tem como, se Deus está te castigando dessa forma, você perdeu tudo. Com certeza você fez alguma coisa. E Jó diz, olha, eu não fiz nada, por isso os seus amigos se voltam contra ele. Jó perdeu, irmãos, até a vontade de viver. No capítulo 3, o título já diz, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó perdeu tudo, irmãos. E ele perdeu até a vontade de viver. E há muitas pessoas, inclusive muitos crentes, que têm perdido a vontade de viver, que já não têm forças para lutar, que já não têm forças para continuar, que têm questionado por que vieram a este mundo, que
que tem questionado o porquê da sua existência. Muitos têm tirado a própria vida, inclusive pastores, muitos têm tirado a sua própria vida, porque perderam a razão de viver. Perdeu tudo. Mas Jó, em nenhum momento, irmãos, ele blasfema contra Deus. Então Deus, nós olhando para a vida de Jó, nós entendemos que Deus, ele pode, por vezes, permite que os seus filhos sofram, passem momentos de luta, mas lá no final nós entendemos que toda a luta que nós passamos e enfrentamos é Deus nos ensinando. Os sofrimentos dessa vida são pedagógicos, porque Deus está nos ensinando, Deus está tratando com a nossa vida. O mesmo Jesus disse aos seus discípulos, João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos nós, irmãos, passamos por momentos de sofrimentos nessa vida. Uns mais, outros menos. Mas a grande pergunta é, quando sofremos, nós continuamos crendo em Deus? Nós continuamos glorificando a Deus no meio do sofrimento, no meio do deserto? Nós continuamos agradecendo a Deus? Nós continuamos louvando a Deus? Continuamos a amar a Deus sobre todas as coisas, ainda no momento de sofrimento? Foi isso que Jó fez. Ele não blasfemou, ele não reclamou. Ele perdeu até a vontade de viver, mas em nenhum momento ele culpou a Deus. Em nenhum momento ele blasfemou o nome de Deus. Muito pelo contrário, ele manteve a sua integridade. Ele manteve-se no local de servo, onde ele sempre esteve. Continuou amando a Deus, continuou na presença de Deus. Então, irmãos, crente sofre. Deus permite que os seus filhos sofram, permite, mas Deus está conosco. No meio do sofrimento, Deus não tinha abandonado a Jó. Em nenhum momento, irmãos. E Jó sabia disso. É interessante que praticamente no meio do livro de Jó, nós vemos aquela famosa declaração de fé de Jó, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Aí nós vamos então para o terceiro ensinamento. O Deus soberano nos dá a certeza de que o nosso Redentor vive e que ele está conosco. No capítulo 19, abre aí a sua Bíblia, versículo 25 a 27, Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestir este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó estava sofrendo, mas ele diz assim, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que um dia ele vai se levantar. Eu sei que um dia eu vou entender o que está acontecendo. Independente da situação, o meu Redentor está vivo. Irmãos, Deus está vivo. Jesus Cristo está vivo, está sentado à destra do Pai, porque ele venceu todas as coisas. Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. O nosso Deus está vivo. Muitas pessoas têm se perguntado, onde está Deus? E eu digo, ele está vivo. Ele continua no alto e sublime trono, porque ele é Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Precisamos entender que mesmo no fundo do poço, Deus está conosco. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Eu não sei a dimensão do sofrimento que você está passando, mas eu sei de uma coisa e tenho certeza de uma coisa. Deus está com você. Ele nunca vai te abandonar. Às vezes os nossos amigos podem nos abandonar, como os amigos de Jó fizeram. Às vezes o nosso cônjuge pode nos abandonar, como o cônjuge de Jó fez, a esposa de Jó fez. Mas Deus, irmãos, ele jamais nos desamparará. Ele jamais nos abandonará. Ele sempre estará conosco. Diz a Escritura, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama e se esquecer dele? Diz a palavra, ainda que esta venha se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti,
diz o Senhor. Isaías 43, versículo 1 ao 3, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Ele diz, e essas palavras ditas ao povo de Israel no livro de Isaías, escrito 700 anos aproximadamente antes de Cristo, essas palavras valem para nós hoje também. Tome essas palavras para você, para o seu coração. Vale para mim, vale para você. É como se Deus estivesse dizendo para o povo de Israel e nos dizendo também nessa noite assim: não temas, porque eu te remei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele olha para o futuro e diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Irmãos, Deus está conosco em todos os momentos. Você tem um Deus. Você não está sozinho. Você jamais estará sozinho. Promessa de Cristo: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jeremias, no auge do seu desespero, da sua lamentação, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Deus está conosco em todos os momentos. Deus está contigo aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Deus está com você o tempo todo, cuidando de você, te abençoando, te guardando, ainda que no momento de dor, ainda que no momento da luta, Deus estará com você. Deus, ele não nos priva de momentos de dificuldade, mas ele nos garante que estará conosco em todos esses momentos. Salmo 46, 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, aquietai-vos e sabei que o nosso Deus é Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, olha quem está conosco, irmãos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O crente não precisa ter medo da morte. O crente não precisa ter medo da Covid-19. É claro, nós vamos nos cuidar. Nós vamos seguir os protocolos de saúde. Mas nós não precisamos temer exageradamente a Covid-19. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós temos Pai, que é Deus. Nós temos o Supremo Pastor, que é Deus, e Ele cuida de nós. Aconteça o que acontecer, nós podemos ter uma certeza: o nosso Redentor vive e, enfim, se levantará sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto e último ensinamento, irmãos: o Deus soberano nos dá a certeza de que um dia Ele há de intervir no nosso sofrimento. Vá comigo para o capítulo 38 de Jó, já no final do livro, capítulo 38 de Jó. Quando o Senhor aparece a Jó, a esposa, os servos, que deram as más notícias a Jó já falaram com ele. A sua esposa já falou com ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos já falaram com ele: você tem pecado, você está carregado de pecado, por isso Deus está fazendo isso tudo na sua vida. Mas agora, e Jó já falou a Deus. Ele já falou: Deus, por que, Deus? Por que o Senhor não me mata logo? Eu aborreço o dia do meu nascimento. Por que a minha mãe não me abortou? Por que eu não morri logo no ventre materno? Mas agora, irmãos, quem vai falar é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Quem vai falar é aquele que reina. Quem vai falar é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, é quem vai falar agora a Jó.
capítulo 38, diz assim: depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E Deus começa, ele não responde a Jó afirmativamente. O que eu acho fantástico aqui na poesia é que Deus ele começa a fazer perguntas a Jó. Ele responde com perguntas, de maneira linda, de maneira graciosa, e diz assim, versículo 2: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então Deus começa a perguntar a Jó e diz assim: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem conhecimento. Versículo 8: ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Versículo 12: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordens à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Versículo 22: acaso entraste nos depósitos da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Eu acho interessante, irmãos, fantástico, é que Deus chega com Jó e fala assim: Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas, Jó? Eu sou o Criador. Está vendo esse mundo? Olha para o seu redor, Jó. Olha todas as coisas. Olha os mares. Olha a terra. Olha o sol. Olha as estrelas. Olha os animais. Olha as florestas. Olha toda a criação. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei todas essas coisas? É como se Deus estivesse falando assim: Jó, você não havia nem nascido, Jó. E eu já tinha criado todas as coisas. Eu criei o céu, o mar, criei as plantas, os animais, eu criei todas as coisas. Jó, eu sei, Jó, o que está acontecendo. Eu estou no comando. Eu estou no controle. A terra é minha. A história é minha. A sua vida é minha. Louvado seja o Senhor, eu faço do jeito que eu quero. Irmãos, e a vontade de Deus sempre será feita em nossas vidas. Embora não entendamos, embora venhamos a questionar por que Deus, por quê, nós precisamos crer que Ele reina, que Ele é soberano. É como se Deus estivesse falando para a gente essa noite: onde vocês estavam? Eu criei todas as coisas. Eu sou o dono desse mundo, eu governo, eu controlo e conduzo todas as coisas. Irmãos, nada acontece no mundo, nada acontece nas nossas vidas alheios à vontade de Deus. E precisamos entender, irmãos, nas nossas vidas, entenda isso em nome de Jesus, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas Deus entende. Eu não sei o porquê que isso está acontecendo comigo, mas o Deus Criador sabe. Ele me criou, Ele criou todas as coisas, Ele é soberano, esse mundo é dele, a história é dele, e tudo que vai acontecendo na história, minuciosamente, está debaixo do controle soberano de Deus. E Deus aparece para Jó no meio do redemoinho e começa a falar com ele, como que dissesse assim: calma, Jó, eu estou no comando, meu filho, eu estou no controle, nada está fora do lugar. E eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, para nós seres humanos, o mundo está um caos, Manaus está um caos, o Amazonas está um caos, mas para Deus, irmãos, está tudo no seu devido lugar. Porque o mundo é dele. Ele é soberano. Ele reina. E às vezes, irmãos, Deus permite que aquele sofrimento nos acompanhe até o último dia da nossa vida. É possível que algumas coisas que nos fazem sofrer, enfermidade, depressão, ansiedade, nos perturbem a nossa vida inteira. Mas às vezes, irmãos, Deus resolve mudar a nossa sorte, ainda nessa vida. O mais importante é que, mais dia, menos dia, Deus mudará a nossa sorte.
E o nosso Deus foi tão bondoso com Jó, foi tão gracioso com Jó, que mudou a sorte de Jó na sua vida, durante a sua vida. Tudo parecia estar perdido, tudo parecia não ter mais jeito, tudo parecia não ter mais volta, não ter mais solução, e Deus muda a sorte de Jó. A partir do versículo 10 do capítulo 42 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó. Jó poderia passar o resto da vida sofrendo, até a sua morte. Estaria tudo certo, porque ele cria em Deus, tinha sua vida nas mãos de Deus. Mas Deus resolve fazer um milagre na vida de Jó. Deus devolve a família de Jó, não os filhos que morreram, evidentemente, mas a sua esposa retorna, os seus amigos retornam, os seus bens retornam. Deus deu o dobro de tudo que ele possuía. Deus deu novamente 7 filhos e 3 filhas. Ele voltou a ter 10 filhos. Deus abençoou a Jó. E eu digo para você que Deus pode mudar ainda nessa presente existência, na sua vida. Deus é capaz de fazer um milagre, creia. Se Ele quiser, Ele fará milagres na sua vida, fará milagres na vida daquela pessoa que está enferma, que os médicos já desenganaram. Se Deus quiser, tem jeito. E nós precisamos crer que o Deus soberano, Ele pode fazer qualquer coisa. Lembra de Abraão e Sara, que receberam aquela promessa de Deus, de que mesmo velhos, sem condições físicas, biológicas, nenhuma, já próximo aos 100 anos, Deus chega com Abraão e fala: você vai ter um filho, Sara, tua mulher, vai ter um filho, e você será numeroso como as estrelas no céu e como as areias do mar. E Abraão creu, irmãos, no milagre de Deus. Interessante que Sara não creu no começo, ela riu, né? E o anjo chama a atenção dela: por que ela está rindo? A coisa demasiadamente difícil para o Senhor, daqui a 1 ano eu vou cumprir a minha promessa. E Deus fez um milagre, irmãos, e nasceu Isaac, e Deus deu a Abraão aquele filho da promessa. Deus pode fazer um milagre na nossa vida, na nossa história. Nós precisamos crer, mas ainda que Ele não faça um milagre nessa vida, o maior milagre Ele já fez, irmãos. Ele enviou Jesus Cristo. Ele nos salvou. Ele mudou a nossa história. Ele salvou-nos pela sua graça, pelo seu amor. E um dia Deus também mudará a nossa sorte nessa vida quando nós morrermos. Porque se morrermos, irmãos, estaremos com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Sabemos que temos a garantia, a certeza da vida eterna, porque o Espírito Santo nos selou e garantiu-nos a vida eterna. Nós precisamos crer. Para concluir, irmãos, após ter passado por tudo na vida, ter perdido tudo, Jó reconheceu a soberania de Deus por trás dos sofrimentos. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois dessa experiência toda, irmãos, Jó amadureceu, Jó cresceu, aquilo serviu para o seu crescimento espiritual, para que a sua fé no Senhor fosse aumentada. Através dos sofrimentos, nós crescemos, somos fortalecidos espiritualmente por Deus. Diante dessa palavra, irmãos, o que Deus espera de nós? Apenas uma coisa: creia, irmãos. O Deus soberano está no controle de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. E por isso, irmãos, nós precisamos nos apegar mais ao Senhor. Precisamos nos achegar mais a Deus, buscar a face de Deus em oração, jejum, consagração, meditação, estudo da sua palavra. Você está sofrendo, saiba, Deus está com você. Você não está sofrendo, saiba, Deus está com você. E se você vier a sofrer um dia, saiba, Deus estará lá com você todos os dias, te confortando, te consolando e te direcionando, porque o seu cuidado com as nossas vidas é eterno. Amém, queridos? Vamos orar. Deus, está aqui a tua palavra, Senhor.
aplique essa palavra aos nossos corações e nos ajuda a crer que o Senhor é soberano, que o Senhor reina. Não entendemos, Senhor, o porquê de tudo isso que está acontecendo no mundo, mas nós sabemos que o Senhor sabe, que o Senhor reina, que é a tua vontade que está sendo feita, porque o Senhor é quem governa todas as coisas. Nós não entendemos, Senhor, mas o Senhor está no trono. Por isso, conduz as nossas vidas em triunfo, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos continuar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Para que possamos olhar todas as coisas ao nosso redor com o olhar da Tua Palavra, com as lentes do Evangelho, com a mente de Cristo, Senhor. Para que possamos enxergar que o Senhor é soberano, a Tua soberania sobre todas as coisas. Louvado seja o Teu nome sobre todas as coisas, Senhor. Abençoe o Teu povo nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E agora, meu querido irmão e minha querida irmã, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos e com todo o povo de Deus, onde quer que esteja, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesse momento, irmãos, nós estaremos fazendo um clamor a Deus. Há muitas famílias doentes nas nossas igrejas, há vários irmãos que estão com Covid, e nós iremos, nesse momento, interceder, levantar um clamor a Deus por essas pessoas que estão enfermas, por essa situação que nós temos enfrentado. A igreja precisa orar. Por isso, nesse momento, vamos orar por essa questão. Ore aí juntamente com a sua família. Oremos, irmãos. Seu Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está no trono, porque o Senhor reina, Senhor. Mas, ó Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia desse mundo, Pai. Tem misericórdia das nações. Tem misericórdia do Brasil, Senhor, do Amazonas, de Manaus. Há tantas pessoas sofrendo, Senhor. Nós entendemos que é a vontade do Senhor que está sendo feita, mas nós sofremos, nós nos entristecemos e rogamos ao Senhor, age, Senhor, com graça e com misericórdia. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, curando pessoas, dando condições de tratamento para essas pessoas. Eu rogo ao Senhor que abençoe os profissionais de saúde, essas pessoas que têm arriscado as suas vidas para se colocar na linha de frente, para salvar outras vidas. Que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo mal. Que o Senhor possa preservá-los, Senhor, para que continue lutando, dar força, Senhor, para eles, para continuar trabalhando, Senhor, cuidando de pessoas. Abençoe os nossos governantes também. Dá sabedoria a esses homens, a essas mulheres, para que venham agir com sabedoria, Senhor, em prol da população, Senhor, para que possamos ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, conforme a Tua palavra nos diz, Senhor. Então dá sabedoria, muda, Senhor, a disposição, as motivações dos nossos governantes, para que amem a nossa nação, para que amem os estados, os municípios, para que possamos viver melhor, de maneira digna, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa questão dos insumos, Senhor. Não sabemos por que da falta, mas que o Senhor possa ajudar no processo, para que as pessoas não venham a morrer, Senhor, por falta de oxigênio ou de outro tipo de insumo, mas que o Senhor ajude, que o Senhor intervenha nessa situação. Seja com aquelas famílias que estão enfermas na nossa igreja, Senhor, cura, continua abençoando o tratamento para que se recupere o mais rápido possível, Senhor. A família do Fábio, a família do Lucílio, Senhor, o irmão Valdério, a família do Adaí, Senhor, da Dacilene, a irmã Maria Pantoja, Senhor, a todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor, a família do Sérgio, todos, Senhor, toma nas Tuas mãos, cuida, Senhor, abençoe a família do Júlio, Senhor, a mãe do Barreto, a Dona Maria, enfim, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde de todo mal.
faz maravilha, Senhor, tem misericórdia de nós. Rogamos a Tua graça sobre este mundo, Senhor, para que essa Covid passe logo, que essa pandemia passe logo, que esse vírus, Senhor, seja exterminado. Rogamos ao Senhor pela vacina, dá sabedoria, Senhor, competência aos homens, para que essa vacina possa chegar a todos, Senhor, e possamos nos ver livres, Senhor, dessa pandemia, desse vírus. No nome de Jesus, Senhor, nós imploramos o favor de Deus. Nos ajuda, Senhor. Ser com aquelas pessoas que estão no leito de enfermidade. Restaura a saúde, faz milagres para a glória do Teu nome. O Teu povo ora e intercede. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, gostaria só de dar alguns recados aqui nesse finalzinho, para nós pensarmos, para nós praticarmos aí na nossa semana. Primeira coisa, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, que Deus esteja com você, te abençoando, direcionando a sua vida, guardando a sua vida em nome de Jesus. Certo, irmãos? Em primeiro lugar, eu gostaria de conclamar a Igreja do Senhor para todos os dias nessa semana estarmos tirando um período de oração pelo nosso estado do Amazonas, pela nossa cidade, Manaus, pelo mundo, por essa situação pela qual estamos passando, por essa pandemia. Vamos orar pelos profissionais da saúde, por aquelas pessoas que estão na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pela saúde daquelas pessoas que estão acamadas, que estão entubadas, que estão precisando de atendimento. Vamos orar por aquelas pessoas que estão na fila, naquelas filas enormes, fora dos hospitais. Vamos orar pelas famílias para que tenham condições de cuidar dos seus enfermos. A nossa igreja há bastante pessoas enfermas, né? A família do Lucílvio, a família do Fábio, alguns irmãos enlutados, né? Como a família da irmã Valdiza, que nós perdemos no sábado retrasado. Vamos orar pela irmã Maria Pantoja, pelo irmão Lauredo, pelo cunhado da Andréia, por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, que nós sabemos. Vamos orar, vamos interceder. Então todo dia, começa a pensar aí, qual tempo, em que horário eu posso ter um momento de oração, e todos os dias nós iremos interceder diante de Deus, jejum e oração. Se você puder, jejue também, se consagre a Deus e vamos estar orando, irmãos. Não é tempo de a igreja se acomodar, é tempo de a igreja orar, buscar a Deus em oração. Vamos interceder, vamos nos quebrantar diante de Deus, e todos os dias eu conclamo a igreja. Todos os dias, todos os membros da nossa igreja, vamos orar, vamos buscar a Deus por essa situação, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Ligue para aqueles irmãos, mande uma mensagem para aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, momentos de enfermidade. Vamos cuidar uns dos outros, tá bom, irmãos? O segundo aviso é o seguinte: vamos nos cuidar. Somos crentes, somos servos de Deus e nós precisamos dar bom testemunho nesse mundo. Então, vamos manter o distanciamento social, vamos colocar em prática os protocolos de saúde, vamos ficar em casa o máximo que pudermos, sair só se for realmente preciso para comprar alimento, alguma coisa, comprar um remédio. Se não tiver jeito, tudo bem, mas se não for preciso, se não for urgente, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, e se precisarmos sair, usa bastante álcool em gel, usa bastante a sua máscara, não tire a máscara, mas higienize constantemente a sua máscara, cuide da sua família, cuide dos seus, e vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso papel. Certo, irmãos? E a partir de amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, nós teremos um momento chamado 2 Minutos com Deus. Então, o que nós faremos? Eu farei algumas gravações, e todo dia, se Deus permitir, nós teremos uma mensagem de 2 minutos, apenas uma reflexão rápida para nós meditarmos todos os dias. Então eu vou postar no grupo das igrejas, chamaremos de 2 Minutos com Deus. Então eu vou gravar algumas meditações rápidas, breves, de 2, 3 minutos no máximo, para nós meditarmos na presença de Deus todos os dias. Cada dia um versículo da palavra, uma porção da palavra. Estarei compartilhando com os irmãos nos grupos das igrejas. Então participe, veja esse vídeo, é uma porção pequena da palavra de Deus
mas certamente Deus vai falar com você, Deus vai falar conosco, tá bom, queridos? Na próxima quarta-feira, reunião de oração via Google Meet, tivemos aí uns 20 irmãos participando na quarta-feira passada, foi uma grande bênção e nós continuaremos. Já vimos que temos muitos pedidos de oração, muitos motivos de oração. Então, quarta-feira, às 19h30, reunião de oração via Google Meet. Baixe o aplicativo para o seu celular, para o seu smartphone, para o seu iPhone. Se você precisar de ajuda, me fale que a gente pode estar te orientando, te ajudando para que você possa participar da reunião de oração. Certo? Então, quarta-feira, 19h30 até as 20h30 no máximo, nossa reunião de oração. E no próximo domingo, novamente aqui pelo YouTube, nós estaremos cultuando a Deus juntamente com as nossas casas às 19 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus, que Deus abençoe a sua família. Precisou de qualquer coisa, irmãos, seu pastor está aqui, eu posso te levar, posso te trazer, posso te levar e trazer, posso te ajudar e te acudir no momento de angústia, tá bom? Então, precisando, a igreja está à disposição para ser bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos, um abraço.